Olá, hoje é o dia 1º de dezembro, bem-vindos ao nosso canal e bem-vindos a esta meditação. Eu gostaria de ler então no Salmo 1, verso 4, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. O ímpio é como palha que o vento leva. Ele está dizendo isso depois de ter dito que o justo é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. Ele está então contrastando o justo aqui, que produz alguma coisa, com o ímpio, que é comparado à palha. Essa palha nada mais é do que a casca do grão, do arroz ou do trigo, principalmente do trigo aqui, do trigo que era peneirado. Quando se peneirava o trigo, a palha era levada pelo vento. Essa palha aqui é a casca do cereal, que não servia, naquela época, no Oriente Médio, não servia para nada. Essa comparação é muito interessante, porque se o justo é aquele que produz, o ímpio é aquele que não produz nada, segundo Deus. Ou seja, sua vida aqui na terra não produz nada que tenha valor eterno. Paulo, antes de começar a falar da justificação pela fé no livro de Romanos, ele vai então trazer à mente dos leitores daquela carta uma série de textos do Antigo Testamento que que falam sobre a condição do homem sem Deus. É um texto muito pesado, muito difícil, mas que é necessário ser lido. Você vai encontrar esse texto numa parte do capítulo 1, no capítulo 2 e na primeira parte do capítulo 3 da carta de Paulo à igreja de Roma. Não podemos ler todos esses textos numa meditação que dura 4 minutos, mas então eu gostaria de ler alguns versos desse texto de Paulo em Romanos. O primeiro está em Romanos 3,10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Antes da justificação pela fé, ninguém é justo. Nós entendemos, lendo o Antigo Testamento, que homens como Abraão foram justificados por causa da fé que receberam de Deus, e a resposta desses homens a esta fé fez com que esses homens fossem justificados por Deus. O processo de justificação passa pela morte e pela ressurreição de Jesus. Abraão olhava para o futuro e nós olhamos para o passado. Não há uma outra forma nas Escrituras, não existe nenhuma outra solução para a condição humana na Bíblia que não passe pela justificação. Romanos 3,12 diz, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não estamos falando aqui do bem que uma pessoa possa fazer por outra, mas estamos falando do bem segundo Deus. O que é bom segundo Deus? Não existe coisa boa segundo Deus que não seja através da justificação. Ou seja, é um processo em que Deus vai implantar em nós, vai imputar a cada um de nós, como nos diz Romanos, a justiça dele, sua justiça em nós, sua forma de ver, de ser, de respirar, de falar. Este é o processo de justificação. E claro, esse processo passa por Cristo. Romanos 3,18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aos olhos daquele homem que é como homem e a mulher, que são como uma palha, é inútil temer a Deus. Não existe temor no coração daquele que não é justificado por Deus. Ele não reconhece Deus como Deus realmente é. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É um texto-chave no livro de Romanos, Romanos 3,23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nesses textos de Paulo, ele tanto coloca judeu quanto gentio. Todos pecaram. Eu e você, todos nós pecamos e precisamos da justificação divina. Finalmente, Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Que boa nova, é por isso que chamamos o evangelho de boa nova. Se o salário do pecado gera uma separação eterna com Deus, o presente gratuito que Deus nos dá pela sua graça em Cristo Jesus é a vida eterna. Vida eterna ou morte eterna? O que escolhemos? Escolhamos a vida eterna em Cristo Jesus.